Fala pessoal, professor Helder com você, seu nerd professor, o seu professor nerd, você decide. Vocês pediram e eu tô trazendo Seanchan. Quem são esses guerreiros conquistadores que atravessaram o mar de Areth para tomar as terras ocidentais? Quem é esse grupo? De onde vêm? Por que são tão exóticos? O que querem? E qual o seu papel no futuro dos acontecimentos da trama? E o mais importante, como a série da Amazon Prime Video está adaptando esse povo. Hoje eu vou te contar tudo isso e muito mais. Então já clica no gostei para me ajudar a levar essa série que amamos tanto para mais pessoas como eu e você, que adoramos fantasia fantástica. Já se inscreve no canal para receber mais conteúdo sobre a Roda do Tempo e outras séries e filmes também. Aqui no canal Nerdstor eu faço o que vocês pedem, então comenta aqui embaixo para mim qual outra série você está assistindo e quer que eu traga para o canal. Se eu não vi ainda, com certeza eu vou ver. Vem comigo! Seanchan é o nome dado a um continente a oeste do Oceano de Areth, e é do nome do continente que esse povo que chega de lá tira o seu próprio nome. A primeira vez que vamos ouvir falar nesse povo é durante o livro 2 da obra, A Grande Caçada. Na série, eles aparecem já numa cena pós-crédito do último episódio da primeira temporada. E agora na segunda, eles estão no centro dos acontecimentos que cercam vários dos personagens da série. O Seanchan lança uma invasão em grande escala nas terras ocidentais, começando pela cidade de Falme. Eles vêm com o objetivo de reconquistar as terras que acreditam ser suas por direito de nascença. Mas de onde saiu essa ideia de que essas terras lhes pertencem? Bom, eu sabia isso, era com maçãs. Para entender isso, temos que voltar no tempo, mais ou menos 1000 anos atrás. Nesse momento viveu o grande Arthur Pendrag Tamriel, conhecido como o Asa de Gavião. Quem sabe eu não trago para vocês um vídeo só sobre ele? Ó, ele merece. Vou abrir uma enquete lá no grupo de membros. Se você ainda não faz parte desse grupo, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro. Aí você pode apoiar o canal e ter acesso a vários benefícios, como emojis exclusivos, prioridade nas respostas no chat, lives exclusivas e acesso antecipado a alguns dos vídeos que eu vou trazer aqui no canal, além de sorteios só para membros. E claro, vocês é que vão decidir o que vem aqui pro canal. Então clica ali e me ajuda a manter o canal. Voltando ao Arthur, ele unificou todas as terras ocidentais e cercou Tar Valon, mantendo as Aes Sedai presas em sua torre. A história de Seanchan começa 1000 anos após a Guerra dos Trollocs, outro tópico que daria um baita vídeo. Após unificar todas as terras ocidentais e manter as Aes Sedai sob cerco, Arthur decide então estender o seu império além do Mar de Areth. Ele enviou seu filho, Luthair Pendrag Monduin, e com ele 2000 navios. Eles nunca mais foram vistos e foram dados como mortos. Mas não foi isso que realmente aconteceu. A frota chegou a Seanchan, onde Luthair iniciou um processo de conquista e unificação que duraria por 800 anos. Durante esse tempo, os descendentes de Luthair e seus exércitos tornaram-se Seanchan tanto quanto conquistaram Seanchan. E os herdeiros diretos de Luthair continuam a governar o império até hoje. São eles que sentam no trono de cristal e se intitulam imperador ou imperatriz. A campanha de Luthair em Seanchan foi muito difícil. Ele encontrou um continente onde o uso do poder único por mulheres em forma de arma era livre. Sem os juramentos, essas mulheres usavam o poder contra as forças dos Pendrag. Eles lutaram contra uma amálgama de forças nativas que chamaram de Exércitos da Noite. Esses exércitos continham canalizadores e animais exóticos, até então desconhecidos, como Groms e Khorne. Grom e Khorne. Mais ou menos assim. Mais ou menos. Esses são os que eu tô sentindo falta de ver na série. Com sua morte, juramentos para proteger seu filho foram feitos sobre o cadáver de Luthair, iniciando a tradição dos guardas da Vigia da Morte, ou Dead Watch, no original. Luthair foi muito inteligente. Ele ordenou que seus homens aprendessem a usar os animais locais para combater os inimigos. Assim, começaram a domesticar e transformar as criaturas exóticas do local. Mas a grande virada aconteceu quando Dean Sedai desenvolveu um Terangrill chamado Adan, um colar unido por uma corrente e uma pulseira que prenderia e obrigaria qualquer mulher canalizadora a seguir as ordens da mulher que usasse a pulseira. Sim, foi uma Aes Sedai que criou Adan. Caracas. E ela foi altamente condecorada com isso, com um colar. Pois é, Denai foi encolarada com sua própria criação. Agora, com a Suldan e as Damanes em seu exército, Luthair e seus descendentes tinham tudo para tomar todo o continente. Mas mesmo assim, esse processo se prolongou por 800 anos.
e mesmo depois diversas rebeliões espocavam pelo território de Seanchan. Foi apenas há 50 anos que o continente ficou calmo, e por isso começaram os preparativos para a tão aguardada Corene, o retorno em língua antiga. Antes de falar sobre o retorno, vamos conhecer um pouco sobre o Seanchan. Afinal, 1000 anos desde a separação com as terras ocidentais e a mistura com os habitantes do continente Seanchan mudaram tanto seus descendentes que eles não parecem em nada com os atuais ocidentais. As criaturas que vivem nesse território são tão diversas e exóticas que podem parecer até mesmo serem criaturas das trevas. Muitas dessas criaturas são formas evoluídas de seres que foram trazidos de mundos paralelos através das pedras de portal durante os primeiros 1000 anos após a quebra do mundo. O Haken tem um corpo significativamente mais longo que um cavalo, com pele cinzenta e asas potentes, semelhante às de um morcego, ideal para reconhecimento e transmissão de mensagens. O Haken voa a velocidades impressionantes. Os Morat Haken, que na maioria são mulheres, são os privilegiados cavaleiros dessas criaturas. Parentes maiores do Haken, os Tohaken, são usados para voos longos e transportam grandes cargas. Sua envergadura e tamanho colossal tornam as suas manobras aéreas limitadas, mas são inestimáveis para o transporte de suprimentos em longas distâncias. Pesando entre 300 e 500 quilos, os Groms são carnívoros robustos e territorialistas. Usados em batalha para explorar falhas na linha inimiga, são quase invulneráveis a feridas não fatais e têm habilidades regenerativas ultra rápidas. Os Corms são aves terrestres, talvez semelhantes a avestruzes pré-históricas como a moa. Os Lopar, principais animais de combate do Seanchan, podem chegar a pesar 1 tonelada e são conhecidos por sua agilidade e garras retráteis. Os Torms, cruzamento entre um felino do tamanho de um cavalo e um lagarto, são extremamente inteligentes e leais aos seus cavaleiros, mas podem entrar em frenesi de combate se batalharem por muito tempo. Esses bichos são difíceis de lidar. Os Sreddit são animais de guerra maciços, semelhantes a elefantes, e geralmente são usados como animais de carga. E temos também o Kaf, que é a versão Seanchan do café, conhecido por seu sabor amargo e um efeito bem estimulante, uma bebida exclusiva do Seanchan. O governo de Seanchan é liderado por um imperador ou imperatriz, com poder absoluto. Eles governam do trono de cristal no Tribunal das Nove Luas, localizado em Ciandar. O próprio trono é um Terangrill, inspirando a admiração de todas as pessoas que estão abaixo de quem o ocupa. Logo abaixo do imperador ou imperatriz e sua família imediata está o Sangue, a classe nobre do império. São sempre eles que guiam os exércitos e as grandes missões. Ser do Sangue é ser superior, ser do Sangue é ter privilégios e poder. A estrutura de classes é rígida, com o Sangue no topo, seguido pelos homens e mulheres livres, e por último, os escravos. Há uma série de subclasses dentro de cada um desses 3 grupos. As interações entre membros de diferentes classes são extremamente regulamentadas. Por exemplo, é proibido alguém inferior olhar nos olhos de um superior. Em interações entre grupos, normalmente o superior não fala, ele usa um escravo para isso, e esse escravo é chamado de voz. Royal Commander of the Helene. Lady Suroth will speak for herself before the High Lord. Tem várias outras questões, como por exemplo o cabelo. Tem um determinado corte que só quem é do sangue pode usar. Na série a gente vê a questão das unhas. Vemos que elas são quebradas quando há uma derrota. O tamanho delas mostra a capacidade ou as vitórias, sendo um sinal de poder. A guarda de elite do trono é fornecida pelos guardiões da Vigia da Morte, enquanto os buscadores da verdade caçam amigos das trevas e atuam como uma polícia secreta. O Império Seanchan possui um grande exército chamado o Exército Sempre Vitorioso, responsável por manter o controle da nação, prevenir rebeliões, procurar traidores e conquistar novos territórios. Até o retorno, controlar levantes tem sido a principal função do exército por bastante tempo. A escravidão tem uma longa história no Império Seanchan. Os escravos são conhecidos como da Kovali, ou aqueles que são propriedade. A maioria tem empregos braçais, como empregado doméstico, cozinheiro, etc. No entanto, nem todos os escravos ocupam uma posição inferior na sociedade de Seanchan. Aqueles que ocupam posições poderosas, como servos do sangue ou da imperatriz, constituem uma subclasse de escravos chamada de Soujin e são considerados de posição mais elevada do que homens e mulheres livres. Damanes também são considerados da Kovali. Muitos deles pertencem à própria imperatriz, sendo a imperatriz a maior detentora de Damanes do império. Devido à sua associação com o poder único, as Damanes são consideradas até mesmo abaixo dos escravos domésticos e semelhantes a animais.
Damani tem uma classificação tão baixa, apesar de ser um dos principais métodos de manutenção do poder do Império Seanchan, que a atração sexual por uma Damani é considerado perversão, semelhante à forma como veríamos a zoofilia. Que nojo. Sobre as Damani e Sudan, vocês já sabem, elas são a maior arma do Império. Damani significa aquelas que estão na coleira, e toda mulher canalizadora que não está encolerada é chamada de Marat Damani, aquela que deve ser encolerada. Já Sudan significa portadora da coleira, e aqui eu vou te dar um tremendo spoiler, uma informação que vai te deixar de queixo caído. Toda Sudan também é uma canalizadora em potencial. O quê? Não acredito. Isso mesmo. Damanis são canalizadoras poderosas, aquelas que nascem com a centelha. Mas Sudan são mulheres que poderiam se tornar canalizadoras, mas elas são fracas no poder. Isso é muito interessante, porque é uma subversão do modelo que vemos no continente das terras ocidentais, onde a hierarquia coloca as mulheres mais poderosas na canalização no topo, enquanto as que não conseguem desenvolver o poder são consideradas como inferiores. O Seanchan tem crenças fortes em encontrar vários presságios na natureza. Alguns desses presságios podem ser descartados como apenas mera superstição, mas parece que tem alguns que têm base na verdade. Eles são uma parte central da cultura Seanchan. Cada detalhe nessa sociedade é meticulosamente estruturado e regido por um conjunto complexo de regras e tradições, refletindo uma civilização rica em história e nuances culturais, tanto quanto o Zael. Se você quiser saber sobre o Zael, tem vídeo sobre eles aqui no card. Agora que a gente sabe tudo sobre esse povo, vamos ver como eles são importantes dentro da história. E vamos para os spoilers, é claro. Algumas especulações também podem aparecer aqui sobre o que pode vir na série. Os Seanchan, eles começam o Corene por Falme, onde inicialmente tem algumas vitórias. Porém, eles vão ser expulsos por Rand e pelos heróis convocados pela trombeta de Valeri por Mat. Ou Mate, o pessoal tá reclamando que eu tô falando Mate, mas é que se escreve Mate, então Mate, não faz muita diferença. Vamos falar Mate, tá, beleza. Mas a derrota não esfriou seus ânimos, logo eles retornam, dessa vez por Tarabon, chegando a Amadícia, Eboldar e Altara. O Rand então vai interromper o seu avanço com seu exército de Aiel e dos países que ele já controlava até então. Os exércitos do dragão vencem diversas batalhas contra o poder do Seanchan e eles usam os Xamã da Torre Negra para ir, até a chegada da Filha das Nove Luas, Tuon Atan Cori Paindrak. Nas terras ocidentais ela é sequestrada. Mat e Tuon vão se encontrar pela primeira vez quando Mat é encarregado de proteger um grupo de Damanis que estão fugindo, e eles acabam por resgatar Tuon de seus sequestradores, sem saber de sua verdadeira identidade. Tuon se diverte nas tentativas do Mat de cortejá-la e no seu desconhecimento sobre quem ela realmente é. A relação deles é tensa, porém cheia de subtextos. O Mat descobre por meio de profecias, muito antes lá em Rudan, que ele irá se casar com a Filha das Nove Luas. Foi no mesmo lugar onde ele foi enforcado e tal. Se quer saber mais, tem que votar nele lá na enquete sobre qual personagem vai vir para vídeo aqui. Só que ele não sabe inicialmente que a Tuon é a Filha das Nove Luas. Aí quando ele descobre, ele já tá tão na dela que não consegue mais se conter. E Mat e Tuon acabam casando num ritual Seanchan. Mas é um rolo só por causa das diferenças culturais. O Mat tem que ralar para entender as regras rígidas do Seanchan, lidar com os compromissos de seu marido da herdeira do trono. Mas a relação deles é bem importante para a história, fazendo a conexão entre o Seanchan e o continente das terras ocidentais. Eles aprendem a se respeitar e a relação deles vai evoluindo. O Mat, com seu jeitão bem descontraído, mostra para Tuon um outro lado da vida e mexe com o jeito que ela vê o mundo. Mas antes disso tudo, em Seanchan, Semir-Reija, abandonada, vai dizimar a família real dos Paindrak, ficando Tuon como única herdeira do Império. Assim, Rand e ela firmam uma aliança para lutarem contra as forças das trevas. E os Seanchan então auxiliam os exércitos do dragão em Tarmon-Gaidon. Porém, em troca, ela exige o direito de permanecer nas terras do Ocidente, conquistadas até então, ao que o Rand aceita, mesmo contra as decisões dos nobres locais. Durante os eventos finais de A Roda do Tempo, Seanchan, sob o comando de Tuon, que agora é conhecida como a Imperatriz Fortuona, desempenha um papel crucial. Após a vitória contra o Tenebroso, vai haver uma paz aqui. A série sugere que o Seanchan mantenha suas conquistas nas terras ocidentais, mas também indica que poderiam haver futuras negociações e possíveis mudanças no tratamento das Damani, as mulheres que podem canalizar o poder único, as quais os Seanchan ainda vão manter como escravas.
Agora me conta, o que você acha desse povo tão diferente e cheio de nuances? Se você ficou só na série, eu tenho quase certeza que detesta o Saoirse, principalmente se você é fã da Egwene. Me conta nos comentários o que está achando deles e da série em geral. E qual será o próximo aspecto do lore, da história da Roda do Tempo que você quer que eu traga aqui para o canal? Quem sabe a Guerra das Sombras? A Guerra dos Trollocs? A Torre Branca? Como funcionam as tramas? Gente, tem literalmente centenas de tópicos para serem discutidos. Se você se tornar membro do canal, vai poder participar de todas essas decisões bem de pertinho. Vou colocar a enquete lá no grupo. Espero vocês e fiquem aqui com esse vídeo sobre os Aiel, porque esse é meu povo preferido em toda a série. Eles são os maiores guerreiros de todos. Gente, sinceramente, os caras são muito bons. Forte abraço e se cuida.